Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Assim seja. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão em cima de uma passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos disse o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as calquem aos pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Então, minha gente, eu vou começar essa reflexão contando uma pequenina fábula que diz assim: que um galo que se escava em um monte de lixo à procura de algum bichinho ou migalhas para comer, encontrou uma pérola. Vendo a pérola, ele exclamou: ah, melhor seria que fosse um milho ou um bichinho, porque para mim de nada vale essa pérola. Agora, um milho ou um bichinho, eu poderia comer. E, afastando-se desdenhosamente, continuou à procura de algo que lhe satisfizesse as necessidades do estômago. Então, moral dessa pequena fábula: cada um dá valor ao que lhe interessa. Né? As boas novas do Evangelho vêm, às vezes, ferir os interesses mundanos, não é fato? Ou os privilégios de alguns, de maneira que só podem ser, essas lições do Evangelho, elas só podem ser assimiladas e festejadas com entusiasmo por poucos, né? Por aqueles que já começaram a sua escalada evolutiva, para aqueles que já começaram a se burilar intimamente, buscando se purificar. Jesus, conhecedor profundo da psicologia humana, ele recomenda que não ofereçamos aos cães o que é santo, nem lancemos pérolas aos porcos, né? Tanto o porco quanto o cachorro são considerados pelos judeus animais impuros, né? E o mestre usa esses dois animais no seu ensinamento para nos dizer que aqueles que são impuros, ou seja, que não possuem um desenvolvimento moral, certamente essas criaturas vão o quê? Vão desprezar a palavra de Deus, né? Vão pisar nessa joia divina. Né? Então Jesus quis aí, nesse ensinamento, nos dizer que existem pessoas que são como os porcos. Porque o porco é um animal onívoro. Ele come qualquer coisa, né? E ele não sabe distinguir uma pérola de um pedaço de pão, por exemplo, né? Para ele, tudo tem o mesmo valor. O que interessa é algo que ele possa comer, né? Ele não vai distinguir. Como o galo lá da nossa historinha. Né? E, infelizmente, existem pessoas que são assim. Né? De maneira que você compartilha os ensinamentos de Jesus com algumas pessoas e essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão desprezar essas lições de Jesus. Elas não vão dar valor, né?
Elas não vão respeitar, elas não vão querer, não vão se interessar em aprender aquelas lições do Cristo. Mas o fato é que Jesus, ele não nos pede que deixemos de amar essas pessoas ou que desprezemos essas pessoas. Não. Ele nos pede sim que tenhamos discernimento. Por quê? Nem todo mundo está preparado para receber a palavra divina. Nem toda a experiência deve ser compartilhada com qualquer pessoa. Uhum. Então, devemos valorizar as pérolas de Deus, não banalizando a palavra divina. Busquemos pessoas que valorizem a presença de Deus. Vamos investir o nosso tempo em quem realmente tem fome de entendimento, em quem tem fome da verdade que liberta, não é? Porque quem honra uma pérola, como o Evangelho do Cristo, esse sabe reconhecer o seu valor. Uhum. Não é mesmo? É preciso ter maturidade espiritual para dar valor aos ensinamentos do Cristo. As lições de Jesus são pérolas preciosas que só quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir sabem dar o devido valor. Há pessoas ainda muito atrasadas, intelectualmente e moralmente também, as quais não vai adiantar nada você revelar certos conhecimentos superiores, não é? Porque ela está num grau evolutivo que não vai dar importância para isso, né? Elas não vão entender essas preciosidades, não vão. Né? E algumas ainda por cima vão até fazer mau uso da palavra divina, deturpando aquele ensinamento, não é? Acabando por prejudicar outros também incautos como eles próprios, que não têm ainda um desenvolvimento moral para compreender essas preciosidades, não é? Como o caso daquele pastor que não tinha entendimento nem para ele próprio. No entanto, ele foi ler a Bíblia, leu a Bíblia errada. Ele deu uma passagem da Bíblia Isaías capítulo 3. Está escrito o seguinte, vejam. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e adúltera. Eita. Adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses. Isso é a passagem de Isaías lá na Bíblia. E o que é que esse pastor leu? Ele tirou o acento do adúltera e ficou adultera com ela. Uhum. Então, ele foi Então, o tá quê? dando autorização. Adulterar com a mulher do outro. Tá dando autorização. Ele foi, e quando falaram para ele, não, o senhor está errado, ele ficou batendo na tecla que ele estava certo porque estava escrito na Bíblia. Ele leu errado. Uhum. Ele leu errado e falou, não, eu não cometi pecado nenhum, tá lá, adultera com ela. Não, adúltera. Ele leu errado, tirou o acento. Né? Então, quer dizer, é uma pessoa que não tem ainda uma moralidade para compreender certas preciosidades. Mas, aí o que acontece? Ela vai o quê? Ela vai misturar todas as bolas, ela vai deturpar, ela vai distorcer. Não tem ainda um valor moral para saber que seria impossível ter tal coisa escrito na Bíblia. Ora. Exatamente. Né?
Então, gente, é complicado. Tem criaturas que não vão dar valor, não querem nem ouvir. Outras vão ouvir, mas não vão entender, vão levar o pé da letra, ou então vão deturpar, distorcer, conforme os seus interesses pessoais. Ah, eu sou uma pessoa promíscua. Para alguém Isso. E trocar uma ideia. Exatamente, não. Ele já tem essa tendência promíscua e falou, opa, aqui tá me autorizando a fazer o que eu quero. Que eu já tenho má intenção. Nossa, você é esperto. Eu já tenho essa má intenção. Eu só precisava que alguém me dissesse, me desse ali a autoridade ali nas escrituras para eu cumprir as minhas más intenções. Na verdade, ele enxergou o que ele queria. Exato. Então, veja que realmente dar pérolas aos porcos. Né? Não vai dar certa coisa. Então, Jesus visa nos ensinar a proceder com tato e prudência na hora de pregar a palavra divina, ou seja, na hora de lançar as sementes, as pérolas do Evangelho. Você tem que ter cuidado, né? Para que não venhamos a dar o tesouro do conhecimento sagrado para aqueles que não se interessam por essas coisas, né? As coisas de Deus. De maneira que os ensinamentos, essas preciosidades divinas não sejam desprezadas e pisadas, como o Cristo falou ali. As joias de Deus não têm valor para aqueles que não estão preparados para receber tal tesouro divino. Né? E essa dádiva não deve ser imposta. Não podemos fazer como as religiões do passado, que criaram guerras, que torturaram, que mataram, que perseguiram criaturas que pensavam diferente, que perseguiram criaturas que tinham outra religião, tinham outra maneira de pensar, outra maneira de ver. Né? Eles perseguiram, criaram guerras, torturaram, houve a Inquisição, houve as cruzadas, houve todas essas coisas ruins no passado, não é mesmo? Por quê? Porque queriam impor a sua religião, a sua verdade, não é? Quando a verdade absoluta só pertence a Deus. Então, não deve ser imposta, você deve ser ofertada, você oferece, não é? Se a pessoa recusa, não tem problema. Não é mesmo? O pão da alma é para os que têm fome de entendimento. Então, cada um tem o seu tempo de amadurecer. Nós podemos pensar assim: há quanto tempo Jesus vem nos chamando? Né? Há quantas existências atrás ele já nos chamou e nós não demos ouvidos? Nós fizemos como o galinho da história. Ah, não. A pérola não me interessa. Eu preferia um milho ou um bichinho para eu comer. Não é? E em existências passadas nós deixamos de atender o Cristo. Né? Recusamos a pérola. Não demos valor. A quantas? Né? Nesta encarnação, graças a Deus, nós estamos valorizando esse tesouro divino. Mas a pergunta é, será que já em outras existências nós já não havíamos sido chamados? Né? Será que esse tesouro já não tinha sido oferecido para nós? E nós recusamos? Não demos valor? É porque cada um está em um patamar evolutivo, não é? E só o tempo é que vai amadurecer a criatura. Né? Então, no tempo certo, a criatura vai despertar para as verdades eternas. Os ensinamentos do Cristo devem ser ministrados gradualmente, de conformidade com a compreensão da criatura. Não adianta você chegar falando palavras difíceis,
dando lá uma palestra complexa, filosófica, se o público que lá está são pessoas simples, né? Para que tanta firula, né? Então você tem que falar direto ao coração daquelas pessoas, com palavras simples, não é? Com um ensinamento mais direto, sem ficar dando voltas, filosofando, para quê? Né? Então, vai passando o ensinamento gradativamente, devagar e de conformidade com o entendimento daquelas pessoas. Não é? É preciso que você vá preparando o terreno onde serão lançadas essas sementes do Evangelho e sem impor. Não é? Você não pode obrigar a pessoa a te ouvir. Você não pode obrigar a pessoa a aceitar o seu ensinamento, né? Cada um tem o seu ponto de vista, é verdade, né? Então, é por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós vamos encontrar a seguinte orientação de Jesus para os seus discípulos. Ele disse o seguinte, que em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus. E reparte as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes com a alheia imoralidade. Então, é isso. Você não pode forçar a pessoa, nem ficar com raiva, ficar indignado por ela não ter te dado atenção. Paciência, ela está num momento, né, dela, ela não tem interesse, né? Certa feita, nós oferecemos uma mensagem de luz para uma moça que tinha saído de um hospital. E a moça recusou aquela mensagem como se eu estivesse dando algo ruim para ela, uma coisa imprópria, ou sei lá, algo nocivo, né? Como se eu estivesse dando algo nocivo. Então, o que é isso? Eu estava oferecendo uma pérola para ela, que muitas vezes ia lhe servir. Porque para uma pessoa que está saindo de um hospital, não é? Certamente, ou ela estava visitando algum doente, ou ela própria estava doente. Não é? E às vezes o conforto para a alma daquela pessoa estava naquela mensagem. Só que ela não quis. E eu não podia impor, nem ficar com raiva da moça. Não, eu fiquei... Eu fiquei triste por ela, porque pensei, puxa, é algo tão bom, mas ela não quis. Né? E Divaldo Franco, certa feita, contou que uma mulher, ela havia brigado com o marido, porque o marido havia traído ela. E ela ficou com muita raiva, muito ódio do marido e quis se separar dele. Mas ela queria se vingar do marido fazendo o quê? Olha que coisa triste. Ela queria pôr cabo da própria vida e da vida do filhinho de 2 aninhos, uma criancinha pequena. Isso aconteceu lá na Bahia. E ela passou lá no Farol da Barra. Havia um lugar lá, que era tipo um penhasco, um espinhadeiro lá. E ela foi louca, chorando, ela com aquele ódio, arrastando o menininho, a criancinha, para fazer essa loucura.
Mas quando ela foi atravessar a rua, a avenida movimentada, arrastando o menino escapou da mão. A criancinha de 2 anos. Escapou da mão dela. E aí, naquele momento, ela percebeu quanto ela ainda queria o bem daquele menino. E olha o que ela ia fazer, né? Ela ficou desesperada para pegar o menino, porque vinha carro, era uma avenida movimentada. E ela foi pro menino, e o que o menininho tinha escapado da mão dela para pegar um papelzinho no chão. E o que era o papelzinho? Era exatamente uma mensagem. Aquelas mensagens bonitinhas dos grupos mensageiros. Era um papelzinho daquele que o menino foi pegar, escapou da mão dela para pegar. E ela, então, agarrou o menino na calçada, ainda foi ralhar com ele deu um papelzinho para ela, tadinho, na sua inocência, né? A espiritualidade amiga estava usando o pequeno, né, para despertar a loucura que a mãe ia fazer. E aí ela pegou aquele papel na mão assim, ainda meio brava, e bateu o olho no papel e leu ali a mensagem que era para ela. Então ela caiu em si e começou a chorar e viu a loucura. Ela caiu em si e percebeu a loucura que ela ia fazer. E se abraçou com o menino. E o tempo passou e ela foi atrás, porque no papelzinho tinha o endereço do centro espírita. E ela foi se arrastando com o menino, chorando, foi até lá pedir socorro. E lá ela foi acolhida, né? Eles deram toda a sustentação que ela precisava naquele momento de desespero que ela estava. Ela se recompôs. O marido pediu perdão, eles se reconciliaram. E hoje são 2 trabalhadores ferrenhos lá na mansão do caminho. Trabalham os 2 lá, né? E o menino também, que agora já é um homem. Né? Então veja aí, foram vidas que foram salvas por uma pérola que caiu no caminho e o menino soube pegar. Né? A criancinha pegou. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não estão prontas para receber essa pérola. Infelizmente, tem. Quantos de nós não ofereceu um livro edificante para uma pessoa? Quantos de nós? Né? Que muitas vezes deu um livro que nos fez tão bem, que nos abriu a visão da vida, o nosso entendimento, nos respondeu os porquês da vida, o porquê da morte, o porquê das diferenças, um livro que nos deu o sentido para a vida. Quantos de nós já leu algo assim, por exemplo, o Livro dos Espíritos? Né? E você fala, nossa, isso aqui me fez tão bem, arrancou um véu que cobria a minha visão sobre a vida, né? E eu quero passar isso para alguém. Então você fica eufórico, né? Querendo distribuir essa luz para os outros também. Mas nem todo mundo aceita. Você sai, olha, assim que esse livro me fez tão bem, me esclareceu tanto. Não, a pessoa não quer. Né? Quantos de nós já ofereceu um livro assim e a pessoa recusou? É porque ela não está ainda pronta para receber as verdades divinas, né? Ela ainda não sabe valorizar uma pérola. Para ela, a pérola e o pedacinho de pão ou o milho do galinho da história é a mesma coisa, né? Infelizmente, tem muito disso, né? Então, é triste, mas cada um tem o seu tempo de despertar. Né? Assim como nós hoje já despertamos, eles também despertarão. Graças a Deus nós temos o quê? Nós temos a reencarnação. E pela reencarnação, essas criaturas vão despertar um dia, no tempo certo, né?
Eles terão a oportunidade de amadurecer moralmente, intelectualmente, no tempo certo. Elas estarão prontas para receber as joias de Deus, né? Mas até lá, busquemos fazer o que Francisco de Assis disse. Francisco de Assis disse: vamos viver o Evangelho. E é isso. Vamos, com o nosso bom exemplo, nós vamos conseguir angariar, não é? Essas pessoas que ainda não despertaram. Elas vão querer mudar para melhor olhando o seu bom exemplo. Então, que a gente possa ter sempre boas ações, boas palavras, né? Atitudes corretas, porque é dessa maneira que você vai conseguir converter os outros, chamar os outros para a luz, não é? Porque não é só com palavras. A palavra, só a palavra não consegue converter, né? Não consegue despertar as criaturas, mas o seu bom exemplo fala muito mais alto, toca muito mais o coração, não é? Afinal, Jesus jamais deixou de aproveitar qualquer ensejo que fosse para levantar os caídos, né? Os que estavam degradados, ele levantou, né? Jesus, desde que ele achasse neles, percebesse neles um desejozinho que fosse sincero de reabilitação moral, ele estava lá com a mão amiga, erguendo, levantando, sustentando aquele irmão. E que nós então possamos também dessa maneira fazer a nossa parte, né? Ajude sempre, faça o bem e bora lá, né? Ajudar os bons irmãos. Porque a gente pode oferecer as pérolas, né? Agora, quem vai aceitá-las, né? Nós não podemos forçá-los a pegar a pérola, né? Mas podemos oferecer. É a nossa obrigação. Bem, para fechar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui uma mensagem que se chama O Pão Divino. Está no livro Vinha de Luz, do nosso Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E diz assim: toda arregimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Todos os serviços da fé viva representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava apenas o corpo por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Pensemos nisso. Muita paz a todos. Assim seja.